impressionante como a gente é interessado em Visual Studio, desenvolvimento novo. Então, muito obrigado a todos pela presença. Em nome do time do Visual Studio e do time do Azure que está organizando esse evento, muito obrigado a todos por terem vindo, por estar aqui compartilhando, trocando ideias. Meu nome é Luciano Condé, eu sou gerente do Windows Azure, ou como alguns gostam de falar, Windows Azure, outros falam Windows Azure, né? Eu falo Windows Azure mineiro, acho mais fácil, acho mais elegante falar. Bom, como a gente tem 30 minutos, a ideia aqui é mais ou menos passar sobre algumas principais novidades que aconteceram em Windows Azure recentemente e principalmente que impactos ela tem no mundo de desenvolvimento, no mundo de quem está construindo aplicações. Quando a gente observa, de certa maneira, o Windows Azure é concebido em 3 pilares. Primeiro pilar, ou quer dizer, a primeira determinação é um conjunto de serviços de plataforma e infraestrutura para você hospedar, migrar tantas aplicações e dados. Está pensando numa nova aplicação e precisa de um local para hospedar? Você pode colocar no Windows Azure. Está pensando em pegar aquele dado e não está conseguindo suportar mais dentro do seu ambiente? Você pode colocar no Windows Azure. Tanto você pode pensar em construir uma nova aplicação, quanto migrar uma aplicação existente. Tanto da perspectiva .NET, etc., como outras perspectivas de ambientes que a gente tem. E ele é concebido de 3 pilares principais. Primeiro pilar, fácil. Cada vez mais a ideia é dar ferramentas e facilitar para que developers, empresas, gerentes de TI possam migrar, construir ou hospedar aplicações, dados dentro do Windows Azure. Usando um portal, usando interface de gerenciamento local, você consegue hospedar e trabalhar lá dentro. Segundo pilar, aberto e flexível. É uma coisa interessante, quando a gente, no dia 7 de junho, a gente fez um update do Windows Azure recentemente, a gente permitiu suportar ambientes Linux rodando no Windows Azure. Tanto que foi uma das notícias mais chamadas em todos esses veículos de comunicação de tecnologia da informação, falando Microsoft pinta o Windows Azure com Open Source. Qual que é a ideia? Cada vez mais a gente tem o foco na aplicação. Construa sua aplicação. Não importa se você está usando Windows, Linux ou qualquer tipo outro de sistema operacional. Você usar qualquer tipo de ambiente para construir sua aplicação. A grande tendência é cada vez a gente ter apps, apps e apps. Vocês já viram a palestra de Windows 8 hoje, provavelmente. Ouviram o Danilo Bordino falando de apps, de construir aplicações, de modernização de aplicações. A grande tendência são aplicações que podem estar rodando em qualquer dispositivo, sobre qualquer lugar e hospedado em algum ponto final. E por último, não menos importante, todo o poder da nuvem. Ou seja, eu usar todo o poder da nuvem para eu poder hospedar aquela minha aplicação, aqueles meus dados. Quando a gente observa, de certa maneira, a ideia de computação em nuvem, e provavelmente muitos de vocês devem ter esbarrado nessas 3 palavrinhas mágicas, IaaS, infraestrutura como serviço, eu contrato servidores, eu alugo servidores na internet, plataforma como serviço, eu alugo os componentes e serviços prontos na internet, ou software como serviço, eu alugo algum software pronto na internet. Quando você usa um Hotmail, um Outlook, um Gmail, um SkyDrive, um Dropbox, alguma ferramenta dessa, no fundo você está usando um software como serviço. Agora, quando a gente olha pela nossa perspectiva de desenvolvedores, a gente está trabalhando com 2 áreas, infraestrutura como serviço e plataforma como serviço. Ou seja, eu alugar servidores, infraestrutura para eu montar da minha maneira que eu quiser, ou eu posso montar a minha aplicação e construir uma nova aplicação usando plataforma. Ou, às vezes, usar o melhor dos 2 mundos, tanto usar infraestrutura e ou plataforma como serviço. Bom, isso aqui, de certa maneira, é o que a gente chama de Big Picture do Windows Azure. Ele tem um conjunto de serviços, componentes e estruturas que permitem você montar essa aplicação. Eu não vou entrar em todos os detalhes dele aqui, para a gente começar a dar uma explorada um pouco sobre esse princípio. De certa maneira, quando a gente olha aquele Big Picture, o que a gente vê são 2 blocos muito importantes. Primeiro, eu preciso de um ambiente de hospedagem. Eu posso hospedar em máquinas virtuais que eu mesmo configuro. Eu posso fazer o meu website usando websites prontos ou construindo o meu website no Windows Azure. Eu posso pensar em usar plataforma, começar a inovar e usar serviços de nuvem. Esses serviços, de certa maneira, eles usam serviços de aplicação, onde eu armazeno meus dados, onde eu faço streaming de vídeo, onde eu faço gerenciamento e integração das minhas aplicações. A soma de hospedagem mais serviços, no fundo, me entrega uma infraestrutura para hospedar e dedicar esses meus sites. Só para ter uma ideia, no último dia 7 de junho, a gente lançou alguma série de inovações muito importantes.
máquina virtual no Windows Azure, ou infraestrutura como serviço, websites, hospedar websites no Windows Azure pronto e fazer deploy nele utilizando Git, TFS as a Service, ou seja, você usar um mecanismo pronto para publicar seu site. Ou também rede privada, ligar sua rede pública com a rede local, principalmente endereçando o que o mercado chama de nuvem híbrida. E outros serviços, como melhoria do sistema de caching, suportando um caching privado para cada aplicação, identidade, integrando, por exemplo, todas as identidades, tanto o Windows Azure Active Directory, como o Gmail, Hotmail, Windows Live ID, Facebook ID. Você pode construir uma aplicação que ela se integre com esses ambientes de identidade. Ou usando, por exemplo, o serviço de transmissão e encode de conteúdo de mídia. Vou só dar um exemplo aqui. A Microsoft fez uma parceria com o Comitê Olímpico Internacional nas Olimpíadas de Londres, de 2012, e todo o processo de transmissão das Olimpíadas, ou seja, desde o processo da captura, transformação do vídeo em analógico para digital e transmissão pela internet, foi feito no Windows Azure. Usou um serviço que a gente chama de Media Services. Tanto que, só para ter uma ideia, esse uso teve picos de dias que a gente estava distribuindo 16 petabytes por dia de vídeo, rodando aproximadamente 5.000 servidores para fazer a transmissão. O que acontece? Uma vez que a gente fez a transmissão com o Comitê Olímpico Internacional, várias outras empresas que estavam feito o contrato, como por exemplo aqui no Brasil, a Terra ou Record, utilizavam direto ou indiretamente um serviço de Windows Azure para fazer a transmissão de conteúdo. No Canadá, por exemplo, foi a TV canadense, e na França, a TV francesa. Todo o processo, então, de encode que acontecia, por trás estava acontecendo com o Windows Azure. O front-end poderia ser qualquer lugar, mas todo o back-end acontecia dentro de estrutura. Usando o Media Services, vou fazer uma demo daqui a pouquinho para vocês como ele funciona. Ou Big Data. Big Data é um termo muito importante, vem explodindo, é a utilização, a capacidade de você analisar grandes quantidades de dados. Por exemplo, pode ser tanto dados estruturados, o que a gente chama de relacionais, quanto dados não relacionais, desde Twitter, análise de comentários de Facebook, etc. Ou a gente está lançando um serviço chamado Hadoop as a Service. O Hadoop, que é um framework que você pode desenvolver e hospedar ele dentro do Azure e, de certa maneira, fazer todo o algoritmo de MapReduce para o mercado. Ou mobile. Vocês provavelmente devem ter visto que a gente pode construir, a tendência que está acontecendo é de você ter uma nuvem vinculada a vários dispositivos. Todo mundo, de certa maneira, está fazendo isso. Google está fazendo isso, o Facebook está fazendo isso. Todas as grandes empresas de nuvem, direta ou indiretamente, elas estão tentando ganhar tanto o mercado de device quanto o mercado de nuvem. Isso aqui foi uma visão que a Microsoft lançou há uns 5 anos atrás, que a gente falava uma expressão chamada software mais serviço. O mobile é um dos serviços que a gente está entregando no Windows Azure para você fazer, por exemplo, push notification para aplicações que estão na ponta. Windows 8, Windows Phone, Android, iOS e outras. Vou mostrar uma demonstração de como isso funciona. Esses todos em roxinho foram serviços que a gente lançou a partir do dia 7 de junho. E os verdinhos foram melhorias que vêm acontecendo. Por exemplo, SQL Database. O SQL Database é um banco de dados relacional na nuvem, ou a palavra mágica, Database as a Service. Uma grande sacada que ele tem é o seguinte, você pode criar um cluster de banco, o que a gente chama de federação, e você tem múltiplos bancos de dados trabalhando como se fossem um. Você sai do limite do tamanho do banco, você pode armazenar teras e teras dentro de um banco de dados. E uma coisa mais elegante, você pode fazer literalmente a distribuição de um select, cada banco vai dando um resultado até entregar um resultado final daquele select processado seu. Tá? Ou seja, você não fica só trabalhando mais com um banquinho lá, mesmo que seu banco seja grande, etc. Você, na realidade, está distribuindo carga, performance, otimização. E, além de tudo, você pode aumentar o número de banco ou reduzir conforme você precisa. Qual é a sacada? Você paga mais quando você aumenta, mas quando você não precisar mais, basta apagar e você vai pagar menos ou remove e pagar absolutamente mais nada. E, claro, Blob, por exemplo, uma das demandas que todos nos pediam era eu quero fazer, por exemplo, qual a garantia de se aquele meu arquivo que está armazenado em um data center, se cair uma bomba atômica nele, aquele arquivo está salvo. Ou a gente colocou um serviço chamado de GeoReplication. Você habilita no Azure para ele ficar copiando os arquivos entre os múltiplos data centers.
Então, se cai uma bomba em um data center, ou se por um raio aquele data center falha, igual acontece, por exemplo, com alguns provedores, você pode, por exemplo, estar direcionando para outro. Ou também, commerce. A gente lançou recentemente, ainda estou low profile, porque fazendo pequenos ajustes, a capacidade de você vender ou comprar aplicações no Windows Azure, e a gente vai estar lançando isso em pouco tempo para usar a moeda local, real. Então, você construiu uma aplicação, está hospedada no Windows Azure, ou, de certa maneira, usa um serviço do Azure, a gente está colocando um aplicativo de commerce no mercado, na verdade, um feature de commerce no mercado. Bom, e claro, sem falar um monte de atualização de SDK, SDK para .NET, para Java, para Ruby, para Node.js, PHP, a gente está lançando continuamente, e a maioria, se eu não dizer 100% desses SDKs, eles são open source. Você entra no Git, você baixa o código e pode fazer isso tudo. Literalmente aquele premissa, aberto e flexível, quando a gente trabalha. Bom, pegando 3 features que eu gostaria de mostrar com vocês. Primeiro, como que eu disse, Virtual Machines. O que é a Virtual Machine? É você criar sua máquina virtual no Windows Azure e configurar ela do jeito que você quiser. Basicamente eu posso fazer isso através de um portal, que eu vou mostrar, eu posso fazer um script, por exemplo, tanto o script rodando em Windows, Linux e Mac. Espera aí, eu consigo provisionar a máquina ou acessar o Windows Azure a partir de um Linux, de Mac? Sim, a gente lançou SDK para isso, para permitir suportar isso. Ou você pode usar API de programação. Nessa primeira versão que a gente está liberando, essa aqui são imagens prontas de Windows Azure. O Windows Server 2008, o Windows Server 2012, CentOS, Ubuntu, SUSE, OpenLogic e outras imagens que vão ser acrescentadas aí ao longo dos próximos 2, 3 meses. E uma vez que você fez isso, você tem a imagem pronta e pode trabalhar. Inclusive, para aqueles que são mais gostam de usar, por exemplo, Hyper-V, você pode, por exemplo, baixar aquela máquina virtual ou o VHD dele localmente, ou pegar localmente e copiar para o Azure, sem ficar usando utilitário nenhum de tradução. É Ctrl+C, Ctrl+V do seu VHD para lá. Bom, como que basicamente isso aqui funciona? Deixa eu chavear aqui. São demos muito rápidas que a gente tem que fazer. Bom, o novo portal do Windows Azure, cadê aqui? Esse aqui é o novo portal do Windows Azure, tá? O que é esse novo portal? Na realidade, é todo novo portal, escrito HTML5, JavaScript, acontece várias chamadas Ajax ao longo disso. Esse portal é acessível para o Internet Explorer 10, Internet Explorer 9, 8, etc. Ou, se eu quiser, eu posso até brincar e acessar com outros browsers. Ou seja, literalmente é aberto e flexível até mesmo para acessar. Você pode acessar até do seu tablet. Eu já fiz teste acessando de iPad o portal e brincando com ele. Só para ter uma ideia aqui, eu, por exemplo, usando o próprio Chrome, se eu quisesse criar uma máquina virtual, o processo é bem simples. New, Compute, Virtual Machine, Gallery. Eu tenho aqui uma galeria de imagens. Eu tenho desde máquina virtual que eu próprio monto, e eu criei, por exemplo, agora uma imagem que eu chamei de lixo. Eu criei uma imagem pronta do meu sistema operacional que eu gostaria, ou eu posso, por exemplo, usar uma pronta. Vamos pegar aqui o Windows Server 2012, eu dou o Next, por exemplo, eu posso editar o nome da máquina virtual, XPT10101, a senha administrativa, qual o tamanho da máquina virtual que eu gostaria, aonde aquela máquina virtual vai ter o URL pública para a gente manipular, caso, por exemplo, a gente queira, onde ela fica armazenada dentro do Windows Azure, ou seja, o repositório de arquivos do Windows Azure, qual o data center, qual o subscription que eu quero. Vou dar um Next aqui, e eu não vou criar nenhum grupo de disponibilidade. Uma vez que eu fiz isso, o que ele está fazendo? Provisionando uma máquina virtual. Essa máquina virtual é sua. Você faz o que você quiser. Se vocês olharem aqui, eu tenho outras 2 máquinas virtuais. Uma que chama W2012 DB02, é um banco de dados SQL Server que eu instalei dentro dela. Eu subi uma máquina virtual, instalei um SQL Server e montei como eu queria. Ou até mesmo eu tenho uma máquina virtual que eu chamei de DC01. Se vocês olharem aqui, o que é DC01? Opa. Domain Controller, né? Criei, por exemplo, toda uma base de controle da minha máquina. Bom, se eu clicar, por exemplo, nessa primeira aqui, o que ele vai trazer para mim é a máquina virtual que eu quero. Deixa eu clicar aqui. A máquina virtual com a qual eu montei, por exemplo, quais são os endpoints, ou seja, qual é as minhas portas de saída. Por exemplo, essa máquina virtual, ela tem 2 portas de saída.
ela tem uma porta de saída RDP para Remote Desktop, propósito administrativo. Você entra na máquina virtual, instala o que você quiser, ou essa máquina tem uma saída web. É uma máquina que responde web. Só para vocês terem uma ideia, essa máquina aqui, vamos clicar na URL dela aqui. Vou pegar a URL dela aqui. Opa. Ele já criou a máquina virtual lá no Azure. Ctrl C. Colar ela aqui. Essa é uma máquina virtual que eu subi e instalei um IS nela. Então é uma máquina virtual que eu tenho pleno acesso. Se eu não quisesse que aquela porta 80 tivesse desabilitado, principalmente eu apagaria a porta 80 e trabalharia com ela. Qual é o propósito de máquina virtual? Você tem controle, você faz da maneira que você quer, você instala os aplicativos que você quer. Você pode instalar aplicativos Microsoft ou não Microsoft. Muito importante, se for aplicativos não Microsoft, verifique com o seu fornecedor de aplicativos se ele deixa ou qual é a compatibilidade que ele tem para ser hospedado em serviços de nuvem. Tem muitas empresas que não deixam ser hospedados em serviços de nuvem de jeito nenhum. Tem outros que deixam. Por exemplo, a SQL Server, Link Server, Exchange Server, System Center, vários produtos da Microsoft você pode hospedar num serviço de nuvem e você pode usar, por exemplo, uma máquina virtual e montar para isso. Bom, aqui tem então o gráfico que está acontecendo e tem aqui uma coisa interessante. Como eu falei, essa máquina virtual é um VHD. Eu passei o mouse em cima... Eu passei o mouse em cima dessa URL aqui. Vocês podem ver que ele tem um VHD aqui. O que é esse arquivo VHD? É um arquivo que representa a máquina virtual, o sistema operacional, arquivos, tudo instalado. Você pode pegar esse VHD e copiar localmente com Windows Server 2008, por exemplo, ou com Windows 8, você tem um Hyper-V, que você sobe esse VHD, configura o que você quiser e depois só copia o arquivo. Você pode... E ao contrário. Isso chama nuvem híbrida. Você é a capacidade de você trazer da nuvem privada e levar para a nuvem pública ou da nuvem pública para a nuvem privada. Hoje, por exemplo, a Microsoft tem oferta nos dois mundos. Só a Microsoft tem, nenhum outro fornecedor tem. Dá oferta nos dois mundos, de você pegar VHD, copiar, etc. Isso eu posso fazer na mão, igual está aqui, ou eu tenho ferramentas que fazem isso. Por exemplo, o System Center já faz isso automático para você. Você pode pegar uma máquina e levar para lá. É o VHD, um arquivo mesmo. Você não tem que traduzir para um tipo de imagem pronta que está na nuvem de alguém, não. É um próprio VHD pronto da Microsoft. Oi? Esse aqui, por exemplo, é 30 GB. Tá? Você que define o tamanho que você quer. Mas esse aqui ele já veio default para mim, que eu criei a partir daquela Windows Server 2012, o tamanho daquela imagem é 30 GB. Você poderia montar uma imagem local com tamanho mais reduzido e subir também. O default que eu tenho é 30. Não, isso é uma coisa... O upload no Windows Azure é de graça. A única coisa que você paga é o download dele. 0,12 centavos por giga mês. Pô, quanto mais você usa, você recebe um desconto por volume. Então, você vai... Esses 12 centavos por giga vai chegando até o ponto de custar 6 centavos por giga no Azure. Então, você vai, quanto mais usa, menos custo vai ficando para você. Bom, continuando aqui. Uma outra, isso aqui é simples, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas é só para vocês terem ideia. É uma máquina virtual Remote Desktop. Isso aqui é um exemplo que você pode fazer dentro do Azure. Outros exemplos que a gente tem, olhando de novidades que a gente lançou. Bom, uma outra novidade que a gente lançou é o que a gente chama de Azure Websites. Sites prontos em Windows Azure que você consegue, ou ambientes prontos em Windows Azure que você consegue fazer um Git, FTP ou TFS, ou Web Deploy, direto para o Azure, sem necessidade de você ficar manipulando com máquina virtual, virtual machine, sem você ficar olhando detalhes de ASA, você não é um cara de infraestrutura, não quer ficar olhando isso, e sem você ainda pensar totalmente em plataforma, ou seja, reconstruir toda uma aplicação. Isso aqui eu poderia pegar um site que eu montei local, ASP.NET MVC, e subir para o Azure. Só para ter ideia como isso aqui funciona, vou aqui no meu Visual Studio, vamos aqui no meu Visual Studio, File, New Project, tá? Vou criar aqui uma aplicação MVC4, tá? Vai ser uma aplicação local, é como se rodasse no IS local, correto? Ou seja, eu não estou pensando em nada de nuvem, nada disso. Eu estou desenvolvendo localmente nisso. Enquanto ele está criando aqui, deixa eu já fazer a configuração do meu ambiente lá. Bom, aqui a gente tem o tal de Azure Websites. Cadê o Azure Websites? Aqui, ó. Azure Websites. E eu vou criar um novo website aqui, por exemplo. Bom, vou criar um novo chamado XPTO 0102, por exemplo. Eu vou colocar dentro dessa minha
subscription, tá? E vou dar create. O que ele está fazendo? Ele está criando um espaço dentro do Windows Azure para hospedar aquele meu site. Tá? Ele vai querer levar aí alguns segundos enquanto está montando. Então, quando ele está montando aqui, esse aqui é um site qualquer, gente. Não tem segredo, um ASP.NET. Pode ser um ASP, pode ser um PHP, pode ser um ASP.NET. Espera aí, ASP clássico? Yes! Você sobe um ASP clássico para o Azure sem dor. Bom, uma vez que está tudo pronto, suponhamos que eu quisesse dar um publish nisso. Bom, para quem conhece lá no Visual Studio, tem um mecanismo de Web Deploy com também o TFS Deploy. Se eu usasse, por exemplo, esse ambiente de publish, o que ele está me pedindo aqui? Quais são as strings de conexão para eu fazer lá? Enquanto ele criou já aqui, vocês podem ver que ele já criou o meu site. Tá? Vou baixar ele aqui. Ele tem um tal de Download Publish Profile. Então, está download aqui. Vamos pegar aqui onde está no arquivo. Ele mostrou aqui onde está o arquivo. Vou lá no Visual Studio. Foi o mais recente, que é o XPTO. Já tem usuário, senha, tudo que já foi baixado. Vamos continuar a avançar. Se eu vou colocar alguma string de conexão, algum parâmetro, ou seja, qualquer parâmetro ASP.NET ou daquele webconfig. Next. Se eu vou, por exemplo, quais os arquivos que ele vai atualizar. Isso é uma coisa legal do Windows Azure com essa ferramenta aqui, com o Visual Studio 2010, que é o seguinte. Bom, aqui ele vai determinar quais os arquivos que ele vai levar. Ele pode levar todos os arquivos de uma vez, que nessa primeira versão minha ele vai levar tudo de uma vez, ou eu posso levar o diferencial. Ele vai subir só o diferente uma vez que já está rodando lá dentro. Então ele faz uma verificação local, nuvem, e vai determinar a diferença. Bom, eu vou dar um cancel aqui, porque eu não vou gastar muito meu tempo aqui. Enquanto isso, lá no portal, enquanto ele está cancelando lá, isso aqui é um portal. Se a gente clicar em cima desse portal aqui, e for ver, ele vai ter absolutamente nada no portal. Foi um website criado em Azure. Não tem nenhum conteúdo dentro do meu portal aqui dentro. Vamos ver se ele já cancelou. Ainda não cancelou. Então vamos aqui. A gente tira esse aqui. Yes. Bom, vamos continuar aqui. Publish. Continuando aqui. Vamos lá. Ele já até pegou a minha credencial, se eu não estiver enganado aqui. Bom, vamos colocar uma nova aqui. Vamos fazer para o Web Deploy aqui. E Publish. O que nesse exato momento ele está fazendo? Ele está montando o pacote localmente da minha máquina. Ele vai compilar, montar o pacotezinho e começar a fazer o deploy lá. Uma vez que aquele deploy acabou, ele vai abrir o site e está pronto. Isso aqui é um processo simples. Eu fiz isso via Web Deploy, poderia fazer via FTP, Git, ou seja, processo simples de deploy de site. Eu não tive que montar a infraestrutura, não tive que pensar tudo em plataforma, eu pensei apenas em um site pronto para trabalhar em Azure. Simples, ASP.NET, PHP, por exemplo. Enquanto ele está montando lá, se a gente entrar aqui no portal, existe aqui um lugar chamado Configure. Então, se eu clicar aqui, eu posso ver qual a versão do framework que eu gostaria. Em breve vai estar aparecendo a versão 4.5 do .NET Framework, uma vez que a gente já está lançando o Visual Studio. Quais são as ferramentas de diagnóstico? E uma coisa interessante, suponhamos que você fala assim, Condé, mas como funciona isso? Basicamente, ele trabalha para o modelo de escadinha. Hoje, se você tem uma conta de Azure, que pode ser Trial Offer, MSDN, assinatura de parceiro ou alguma assinatura de Windows Azure que você já tem, você já ganha 12 websites de graça no Windows Azure. Você não paga durante 12 meses. 12 durante 12 meses. Todos vão estar setados por free. O que acontece? Ele vai ter uma quantidade de gigabytes de armazenamento e quantidade de gigabytes de transferência. Uma vez que aquele seu site começa a avançar muito, por exemplo, você pode evoluir pelo modo shared. E aí eu posso começar a determinar quantas instâncias eu vou estar compartilhando com as pessoas. Ou, se eu quiser, modo reservado. E aí eu até estabeleço quais instâncias que eu quero. E aí você fala assim, mas Condé, tem como voltar para trás? Tem. Se eu quiser voltar para free, eu vou lá e set free. Ele faz isso tudo dinamicamente sem tirar o site do ar. Simples. Você pode aumentar a capacidade ou reduzir a capacidade conforme a sua demanda, e quando você passou aquele pico, você pode reduzir aquilo com um simples botão, com simples configuração nisso. Se eu não estiver enganado, vamos ver aqui se o Visual Studio já mandou. Deu timeout. Tá, depois eu verifico aqui. Bom, uma outra parte interessante que a gente tem dentro do Azure é o que a gente pode chamar aqui de Media Services. O Media Services é um serviço de
pegar arquivos, encodar e transmitir nele. Bom, basicamente como ele funciona? Essa API de programação que está aqui, chamada Media Services, ela tem aqui basicamente um espaço com o qual a gente publica o arquivo e ele vai fazendo todo o processo de transformação. Eu peguei aqui já uma aplicação pronta, deixa eu pegar uma aqui que eu já tenho pronta. Cadê que file o project? Media Services. Vou pegar aqui no meu setup. Vamos pegar aqui, 2012. Summit, Demos, Media Services. Vamos abrir aqui o projeto. Esse aqui é um projeto Azure, que eu construí também em Visual Studio, só que aqui ele já construiu um Webforms, por exemplo. É o quê? É um projetinho que eu pego um arquivo local e faço ele upload para a nuvem. Tá bom? Estou tranquilo. Na verdade, 2, hein? Bom, como que esse arquivo, essa aplicação basicamente funciona? Basicamente, essa aplicação que vai estar daqui a pouco pública para a gente, vocês quiserem baixar, o que ela precisa? Ela determina onde eu vou fazer o upload do arquivo, qual arquivo que eu vou fazer o upload, e uma vez que eu fiz aquele upload, eu posso, por exemplo, fiz o upload do arquivo, criar um job. O que é um job? Transformar aquele arquivo que está, por exemplo, MP4, para o arquivo ser transmitido pela internet, ou eu posso verificar a situação daquele job, ou fazer um download daquele arquivo. Por exemplo, quando eu cliquei aqui em upload, o que ele está fazendo? Ele está pegando esse arquivo que está localmente, que está dentro da pastinha c2.tempo widefile, e está subindo para um blog no Azure. Eu tenho aqui esse blog aberto. Vamos expandir aqui. Vocês podem ver que eu tenho várias pastinhas que ele já criou para mim automaticamente. Deixa eu pegar que foi a última modificada aqui. Deixa eu dar um refresh. Vou pegar essa aqui. Vamos voltar aqui. Das 2h59, que foi o que eu acabei de mandar. E daqui a pouco, quando ele terminar de fazer o upload do arquivo, ele vai aparecer dentro de uma pastinha aqui. Só para vocês terem ideia, esse aqui é um exemplo que ele já aparece numa pastinha. Uma vez que eu peguei esse arquivo, subi para ele para o Azure, e ele terminou de fazer o upload daquele arquivo, eu mando criar um job. O que esse job vai fazer? Pega o arquivo e formata para um streaming. Por exemplo, eu estou mandando ele formatar dentro de um streaming para ser transmitido para um device iOS, um device estruturado. Ele já subiu o arquivo aqui, vamos ver. Já subiu o arquivo, e eu posso criar aqui, a partir dele, um job. Quando ele faz esse job, o que acontece? Ele coloca numa fila para o Windows Azure transformar o arquivo. E aí eu posso verificar a situação que está acontecendo em cada um desses arquivos. Isso aqui é um exemplo de usar o Media Service. Basicamente, o que eles fizeram nas Olimpíadas? Uma estrutura mais elegante que essa, que pega arquivo, fica botando na fila e fica encodando nele. Uma vez que esse arquivo aparecer aqui, a mensagem estado atual, finished, o arquivo está pronto e eu posso pegar ele e fazer uma transmissão desse arquivo. Ele gera para mim uma URL para mim. Diga, já estou lembrando aqui. Bom, essa versão do Windows Azure ainda ela faz on demand. Em breve a gente está liberando fazer a live streaming, que foi o que a gente está usando para todos os eventos da Microsoft. Vocês verem fórum de gerente de sistemas, o lançamento de Windows Server 2012, por exemplo, aquilo ali é uma versão interna que a gente está liberando fazer transmissão on demand. Que basicamente o quê? Captura da câmera, encoda e joga para a nuvem. E a nuvem faz o broadcast via o CDN do Azure. Tá? Ainda não está liberado publicamente, em breve vai estar. Só alguns parceiros que a gente está liberando, inclusive, por exemplo, a ISAT que fez isso. Por último, não menos importante, então ele está processando aqui, não vou deixar ele processando aqui, não tem problema. Deixa eu pegar aqui. Uma outra coisa que a gente tem dentro do Windows Azure é o que eu chamo de Push Notification. Bom, o Mobile Services, e vamos vir aqui no Mobile Services, está aqui. O que é o Mobile Services? Mobile Services é uma ferramenta de fazer notificação. Vamos chamar XPTO 0203. Vamos criar no novo banco de dados SQL. Vamos setar minha string de conexão. Vamos avançar aqui. Vamos selecionar um novo servidor. Qual que é o usuário? Qual que é a senha? Super senha secreta. Clique Mobile Services. O que é esse Mobile Services? É um serviço de push notification para devices. Ele cria literalmente uma aplicação que você vai conseguir fazer push notification ou embutir ela dentro de Windows 8, Windows Phone, iOS, etc. Bom, enquanto ele está abrindo aqui, deixa eu abrir o aplicativo de push notification. Deixa eu ver aqui.
Pergunta dele, eu consigo fazer push notification sem Azure? Consegue. Você tem que fazer todo o esquema, todo o background. Com o Windows Azure, ele forneceu um serviço pronto de fazer push notification. Ele tem aqui uma demo. Deixa eu pegar aqui Mobile Services, com push notification, abrindo o projeto. Ele já criou aqui, se eu não me engano, já criou. E aqui tem um exemplo chamado Create Windows Store. Tá? Deixa eu rodar o Create To Do Table. E o que ele faz? E tem aqui o template, se eu quiser baixar o template pronto de criar uma aplicação. E aqui eu tenho, por exemplo, data. Se vocês verem, quando eu mandei criar aquela minha tabela chamada To Do Item, na realidade é uma tabela de To Do, né? Um sisteminha de To Do, que tem aqui dentro, por exemplo, algumas colunas. Tá? Qual que é a coluna aqui, por exemplo, type, nome, você vai criando as suas colunas. Como que é a ideia por trás do Windows Azure aqui? Ele já cria toda uma estrutura de banquinho, todo um mecanismozinho que você pode já trabalhar a partir disso. E basicamente você entra aqui em Push, coloca a credencial e o Package ID, que são fornecidos pelas aplicações do Windows 8, que você tem um package do deploy que você fez no Windows Store, e o Client ID, que identifica o cliente, e você literalmente faz um push. Não dá mais tempo porque o cara já está me pressionando aqui, mas deixa eu mostrar onde está o código que faz isso. Basicamente aqui ele cria um canal, e lá dentro do botão Save da coluna, se a gente fazer aqui, ó, se vocês olharem aqui, eu estou fazendo qual canal ou a URL que ele tem. Uma vez que, quando eu dar save aqui nesse meu item, que é uma demo pronta, literalmente o que ele vai fazer? Vai aparecer uma janelinha do lado direito, falando assim, você inseriu o item, você cadastrou o item. Isso tudo sem eu precisar ficar programando todo um background, eu já tenho um prontinho para fazer. Essa demo do To Do Item é uma demo pronta que está aqui dentro do site. Basicamente, você chega ali e faz o que eu fiz. To Do Item, baixa o template, que é esse template que roda localmente na máquina. Para fechar, vou passar aqui o Media Services, eu passei aqui o Mobile Services, que é o mecanismo de notificação. Bom, você tem uma infraestrutura global com vários serviços para hospedar, armazenar ou fazer conexão com sua rede, serviços prontos para sua aplicação, podendo programar na linguagem ou no ambiente de desenvolvimento que você quiser. A dica que eu dou é o seguinte: se você comprou aquele Visual Studio que não seja da 25 de março, né, ou da Santa Ifigênia, que seja, você provavelmente tem isso aqui, gente, MSDN. Você tem 12 meses de Azure de graça para poder usar. De graça. Você começa, você ativa a conta MSDN e usa. Ninguém fica dando 12 meses de graça via software mais estrutura pronta. Então, já começa a atualizar, já começa a usar fazendo as mesmas demos. A gente tem uma série de laboratórios online. Uma delas é o chamado MVA, o Microsoft Virtual Academy. Tem exemplos de fazer Azure, concurso, etc., para você fazer aplicações do Azure. A gente mostra como fazer isso. E por outro, se já tem uma ideia de um novo projeto, ou quer ver a demo funcionando, testar a demo, fica a dica, pode conversar comigo, eu vou estar aqui durante o evento, talvez eu esteja ali na área do café, a gente vai conversando, fica à vontade para falar. Bom, no mais, fica aqui todos os meus contatos. Quando pensar em nuvem, hospedagem, aplicação dado, pense em Azure, vocês já estão trabalhando com Microsoft Visual Studio, o Azure, na realidade, é a tendência, é o controle natural disso. Está aqui meu contato, meu e-mail, luconde@microsoft.com e o Twitter, twitter.com/luconde. No mais, eu agradeço pela paciência final de 5 minutos e a todos, muito obrigado.